Realmente o voto de Jefté é um dos mais complicados de se entender em toda a Bíblia. Apenas para quem não sabe, Jefté era um líder de Israel no tempo dos juízes e naquele período a nação de Israel estava sendo subjugada pelos amonitas e Jefté foi o homem escolhido por Deus para libertar o povo de Israel daquela opressão. Então o texto bíblico diz que Jefté fez um voto ao Senhor, prometendo que se Israel fosse vitorioso naquela batalha e ele voltasse em paz para sua casa, ele ofereceria em holocausto ao Senhor o primeiro que saísse da porta de sua casa. Isto é o que nós lemos no livro de Juízes, capítulo 11, versículo 30. O problema no voto de Jefté é que quem primeiro saiu da porta de sua casa quando ele retornou em paz após vencer os amonitas foi uma pessoa, mais especificamente sua única filha. E a filha de Jefté lhe saiu ao encontro comemorando a vitória que o Senhor tinha dado a Israel. Mas quando Jefté viu que era sua filha, imediatamente ele ficou completamente abatido. A Bíblia diz que ele rasgou suas vestes em sinal de lamentação, mas admitiu que, como tinha dado sua palavra ao Senhor, não poderia mais voltar atrás. E a filha de Jefté até que reagiu muito bem àquela situação, ela foi muito compreensiva. Ela apenas pediu que Jefté lhe permitisse chorar sua virgindade por 2 meses antes de o voto ser cumprido. E quando os 2 meses acabaram, o voto de Jefté foi cumprido. E nesse ponto o texto bíblico diz: "E sucedeu que, ao fim de 2 meses, tornou ela para seu pai, a qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito, e ela não conheceu o varão. E daqui veio o costume em Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano a lamentar a filha de Jefté, gileadita, por 4 dias no ano." Isto que nós lemos em Juízes, capítulo 11, versículos 39 e 40. E diante de tudo isso, existem basicamente 2 interpretações sobre o que foi de fato o voto de Jefté. Mas aqui eu já aviso que ambas as interpretações possuem certas dificuldades. A primeira interpretação defende que o voto de Jefté significou a morte de sua filha. Ele prometeu que ofereceria um holocausto após a vitória, e o significado básico da palavra holocausto na Bíblia é simplesmente oferta queimada. Então, em outras palavras, Jefté prometeu apresentar uma oferta queimada sobre o altar ao Senhor. E como sua filha foi a primeira a lhe sair ao encontro, ele teve de matá-la, teve de oferecê-la em holocausto. E esta é a interpretação mais tradicional entre os cristãos e é amplamente aceita pelos estudiosos. Mas aqui existem algumas variações quanto ao modo com que Jefté fez o seu voto. Alguns acreditam que o voto de Jefté foi um voto precipitado. Supostamente Jefté estava afoito e desesperado e no calor do momento acabou prometendo o que não deveria prometer. Já outros acreditam que o voto de Jefté foi proposital. Supostamente ele estava totalmente consciente que seu voto poderia implicar num sacrifício humano e mesmo assim o fez. E nesse ponto, os comentaristas defendem que seria estranho que Jefté tivesse em sua casa animais válidos para o sacrifício e ainda considerasse que um desses animais haveria de sair ao seu encontro da porta de sua casa. E normalmente essa sugestão é apoiada pelo fato de que, por conta de seus problemas familiares, é possível que Jefté não tenha tido uma boa educação sob a lei de Deus. Então a ideia aqui é que, em parte de sua vida longe de Gileade, Jefté teria sofrido influência do paganismo das nações vizinhas que ofereciam sacrifícios humanos aos seus deuses. E nessa lógica, de forma insensata, Jefté considerou que a vitória contra os amonitas era tão importante que justificaria um sacrifício humano. Mas todos que defendem esta posição concordam que Deus não entregou a vitória a Jefté em resposta ao seu voto. Por quê? Porque Deus abomina o sacrifício humano. A grande fraqueza desta posição é que, embora ela seja a interpretação natural no contexto de Juízes 11, ela tem que lidar com o fato de Jefté ser bem recomendado na sequência do texto bíblico. O profeta Samuel, por exemplo, falou dos dias de liderança de Jefté e não mencionou que Jefté sacrificou a própria filha. E no Novo Testamento, principalmente, Jefté aparece entre os heróis da fé, na galeria dos heróis da fé de Hebreus 11. Já a segunda interpretação defende que o voto de Jefté significou simplesmente a dedicação total de sua filha ao serviço do Senhor.
Embora esta seja a posição menos comum entre os cristãos, ela também é defendida por teólogos muito capacitados. E esta interpretação argumenta que na discussão com os amonitas, Jefté demonstrou ter bom conhecimento da Escritura. Então seria muito estranho que ele não soubesse que Deus não aceitava sacrifício humano. Também, pouco antes de o texto bíblico registrar o voto de Jefté, o mesmo texto informa que o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. É o que nós lemos em Juízes capítulo 11, versículo 29. Isso significava uma capacitação especial para o serviço. Então, quem defende esta interpretação diz que é muito difícil imaginar alguém sob a capacitação do Espírito de Deus rapidamente fazendo um voto tão tolo quanto o voto de Jefté. Embora os críticos desta interpretação relembrem que algo semelhante também aconteceu com o rei Davi em seu pecado com Betseba. E esta interpretação ainda rebate a sugestão de que Jefté agiu com precipitação. No texto de Juízes 11, Jefté não parece ser um homem precipitado. Inclusive, nós sabemos que Jefté não aceitou de prontidão voltar a Gileade, e antes da batalha, Jefté ainda tentou negociar com o rei de Amon através de mensageiros. Então, diante de tudo isso, por que Jefté faria um voto tão sério de forma tão precipitada? E além do mais, quem defende essa interpretação alega que, embora o significado mais natural da palavra holocausto na Bíblia seja a mesma oferta queimada, no hebraico também é possível que a mesma palavra possa assumir o sentido de consagração total. Então, nesse caso, Jefté teria prometido consagrar ao serviço do Senhor a primeira pessoa de sua casa que lhe saísse ao encontro. E como sua filha foi a primeira a lhe sair ao encontro, isso significava que ela deveria viver o resto de sua vida no celibato. E como ela era a única filha de Jefté, isso também implicava no fato de que Jefté dificilmente teria descendência, o que talvez explique aí o seu grande abatimento ao ver que o voto teria de ser cumprido em sua filha. Mas os defensores da primeira posição, da primeira interpretação, também rebatem esses argumentos da segunda interpretação. Por exemplo, eles argumentam que todos os nomes que foram incluídos na galeria dos heróis da fé também cometeram pecados graves contra o Senhor. Todos os heróis da fé de Hebreus 11 eram imperfeitos, e isso, inclusive, enfatiza a doutrina da justificação pela fé somente, através da graça de Deus e não por obras. E por fim, esta interpretação também possui suas dificuldades. Por exemplo, a ideia de que a filha de Jefté foi entregue ao serviço do Senhor não encontra nenhum precedente no Antigo Testamento. Isso quer dizer que na Bíblia não há nenhum exemplo de uma mulher que adotou o celibato e ficou trabalhando no tabernáculo ou no templo inteiramente dedicada ao serviço sagrado em Israel. E além do mais, de fato, a leitura mais natural de Juízes 11 favorece mesmo a ideia de que o voto de Jefté implicou num sacrifício humano que jamais deveria ter ocorrido. Inclusive, o texto termina falando de um costume em Israel que teve lugar depois do cumprimento do voto de Jefté, em que as mulheres celebravam a memória da filha de Jefté, como se de fato ela tivesse sido morta. Bom, então, como fica claro, as duas interpretações sobre o voto de Jefté possuem seus pontos positivos e seus pontos negativos. E também as duas interpretações precisam lidar com a verdade de que, pela lei, Jefté tinha a possibilidade de apresentar o pagamento de um resgate e redimir sua filha, livrando-a do voto. E sem dúvida, Jefté ficou muito abatido quando percebeu que seu voto seria cumprido em sua filha. Então, aqui surge mais uma pergunta: por que Jefté não usou esse recurso previsto na lei? Essa é só mais uma pergunta que não sabemos responder sobre o voto de Jefté.